alguém tinha me falado de psicose, não foi? Eu respondi rapidamente lá, mas eu vou chegar aqui. Então, às vezes, uma pessoa com episódios graves de mania ou de depressão também tem sintomas psicóticos, como alucinações, delírios. O cérebro está tão eufórico que ele alucina e delira. Mas, para você ter psicose na fase maníaca, ela precisa estar muito acentuada. E para você ter alucinação ou delírio na fase depressiva, ela também precisa estar muito acentuada. Tá? Os sintomas psicóticos, eles tendem a corresponder ao humor extremo da pessoa. Como, por exemplo, alguém com sintomas psicóticos durante um episódio de mania. Pode acreditar que é famosa, que tem muito dinheiro, que é um super-herói, né? Que tem poderes especiais. Por exemplo, isso é uma psicose. Lembra do caso do super-herói lá do consultório? Ele estava num estado de hipomania e entrou na psicose. Entrou na alucinação e delírio. Alguém que tenha sintomas psicóticos durante um episódio depressivo pode acreditar que ele está arruinado e sem um tostão e o que cometeu, e que às vezes cometeu um crime, às vezes a pessoa está na depressão. Aí eu tive um paciente que foi assim, ele estava na depressão e ele escutou um noticiário daqueles bem sanguinário e disse assim: fulano matou ciclano, papapá, papapá. E ele entendeu que tinha dito o nome dele. E ele começou a gritar assim, ele entrou num surto depressivo mesmo. Eu matei, por favor me esconda, eu vou me entregar para a polícia. E a família teve que entrar com uma intervenção medicamentosa muito forte. Chamar o SAMU, né? Para dar uma medicação para que ele pudesse dormir mesmo e parar aquela alucinação que ele está tendo. Ele dizia: eu matei, foi assim, e eu vou me entregar para a polícia, porque senão os bandidos vêm me matar. A família me ligou, eu entrei em contato com o psiquiatra dele, e chamou-se o SAMU, né, e o psiquiatra foi para lá. Nesse caso é o psiquiatra que tem que ir, e fez os procedimentos. Como resultado, as pessoas com transtorno bipolar, que também têm sintomas psicóticos, são, por vezes, erroneamente diagnosticados com esquizofrenia. Eu não sei se foi a Célia que mencionou isso, mas existe sim. Se o médico psiquiatra, ele não é um médico experiente em bipolaridade, por isso que quando for caso de bipolaridade, tem que procurar psiquiatras que são referência em bipolaridade, porque senão ele pode ser diagnosticado como esquizofrenia. E aí vai ter um tratamento errôneo, né? Um tratamento errôneo. E aí quando a pessoa sai de uma crise, acha que a pessoa voltou a ter a lucidez, mas ele não estava, ele só teve episódios de alucinação, ele não é um esquizofrênico. Amanhã, no próximo sábado, quando a gente falar de esquizofrenia, vocês vão estar. Vocês estão entendendo por que eu escolhi botar bipolar, depois borderline e depois esquizofrenia? Porque as coisas podem misturar. Chegamos no tratamento, a parte que eu mais gosto. O primeiro passo é confirmar o diagnóstico. Por favor, não comece intervenção psicológica sem ter diagnóstico fechado. Você pode fazer algumas intervenções que possam ser padrão. Então, lembra, o tratamento. O primeiro passo é confirmar o diagnóstico de mania ou hipomania, pois a abordagem terapêutica vai se diferenciar, né? Não vai começar um tratamento sem ter um diagnóstico fechado. Se é transtorno bipolar 1, transtorno bipolar 2, se é ciclotimia ou se é daqueles casos extras que existem. Lembrando, sempre precisa ter um contato próximo de um psiquiatra. Essa foi uma decisão que eu tomei na minha vida. A psiquiatra que manda paciente para mim, mas que não está disposto a conversar comigo, este psiquiatra eu não encaminho mais. Eu tenho alguns psiquiatras, isso demorou anos, mas eu tenho psiquiatras, eu tenho parceria com alguns psiquiatras, de que a gente conversa, manda mensagem, troca ideia, porque é uma situação que precisa da multidisciplinaridade presente, certo? Então, no manejo agudo, os principais objetivos são, quando eu estou no manejo agudo, primeiro, ele está em hipomania, né? Porque muitas vezes o paciente vai chegar no seu consultório na crise de hipomania, né? Primeiro, garantir a segurança do paciente e das pessoas próximas.
Você, como psicólogo, vai ter que psicoeducar o paciente e a família. É nosso trabalho. O psiquiatra também faz isso, chama a família, mas ele vai conversar, vai instruir sobre medicação, sobre comportamento, e nós vamos instruir como é que essa pessoa deve tratar essa outra pessoa. Alcançar a estabilização clínica e funcional com os mínimos efeitos adversos. Então é preciso, isso é uma função do psicólogo. Ele vai garantir a segurança do paciente psicoeducando, né? Falando, olha, chegou o diagnóstico, eu vou pedir licença para você, que eu vou investigar esse diagnóstico. Eu sempre investigo o diagnóstico, viu, gente? Não é desconfiando do médico. É porque muitas vezes as situações, nós psicólogos estamos às vezes mais com os pacientes do que os psiquiatras. Então eu checo. Por isso que eu tenho uma abertura muito grande com os psiquiatras. Quando eu percebo que esse diagnóstico pode não estar tão claro, eu ligo para o psiquiatra e converso com ele e a gente discute o caso. E muitas vezes vice-versa acontece. E a gente se ajuda mutuamente a ajudar o paciente, né? O que é que a gente chama de manejo agudo? Eu acabei pulando. O manejo agudo é quando a crise ou maníaca ou depressiva, ela está lá. Ela está aguda. Ela está instalada, né? E a gente não tem certeza quanto tempo aquilo vai durar, né? Então, porque isso não há garantia. Então, a gente vai garantir a segurança do paciente. Como é que a gente vai garantir? Garantindo e psicoeducando a família de não pode abrir mão. Escute, quando um psicólogo ele precisa dizer para a família que 90% das pessoas que estão em crise bipolar, eles vão botar o medicamento na boca e vão cuspir esse medicamento. Se ele estiver na fase maníaca, aí é que ele vai fazer isso mesmo. Se ele estiver na fase depressiva, ele é capaz de querer, ele pode também querer tomar 2 ou 3 ao mesmo tempo. Então é preciso dizer, a medicação não fica com o paciente bipolar, a medicação fica com a família. Você tem que controlar. Outra coisa, você vai dar a medicação e você vai esperar essa pessoa engolir. No início, às vezes tem que checar a boca, mas como é que você faz isso com uma pessoa em hipomania? Né? Que está querendo sair, às vezes é preciso garantir que existe uma medicação intravenosa, como a primeira, para que ele possa ceder e tomar. A conscientização. Aí essa pessoa vai vir para o consultório e você vai trabalhar a conscientização, porque é importante a medicação, parará. Até ele alcançar a estabilização clínica. A psicoterapia vai poder ajudar no trabalho cognitivo. Escute. Você precisa, mais urgente possível, que esse paciente tome uma medicação para ele estabilizar o mínimo possível, para que ele comece a lhe escutar e dar crédito ao que você está fazendo. É muito comum a gente estar falando com um bipolar que ainda não está estabilizado, e ele está assim, ele está olhando assim para você assim. Aí faz assim. Aí você pergunta, o que é que você está rindo? Aí você fala assim, aí ele fala, não, nada não. Ele está na fase de hipomania, está ali doido para ir embora. Aí ele fala assim, você conversa demais, né, Augusto? Essa conversa está longa demais. Tu tá achando que eu vou tomar o comprimido, E aí você não tem muito o que fazer, mas você vai sentar e você vai dizer, olha, você percebe que isso, você vai trazendo a percepção da pessoa e a consciência da pessoa. Então, o psiquiatra, a psicoterapia vai poder ajudar muito no trabalho cognitivo, então, ou seja, trabalhando os pensamentos disfuncionais. Você vai, primeira coisa que você tem que fazer como psicólogo é detectar quais são os pensamentos disfuncionais. Por que eu estou dizendo isso? Porque nem todo paciente tem, na hipomania, na mania, ele vai querer vender as coisas. Ele vai querer, às vezes ele vai querer comprar. Então você tem que perceber quais são as características da mania dele. Porque geralmente eles têm características e essas características se repetem de crise em crise. As mesmas características. Vocês estão entendendo? Isso vai muito do que ele tem no inconsciente, vai muito. Se ele tem mania de grandeza, ele vai querer comprar, ele vai querer. Mas se ele tem mania empreendedora, ele vai querer vender para poder investir. Né? Mas tem pacientes que vão no supermercado e compram. Eu tive uma paciente que ela foi fazer a feira da semana e ela fez feira para quase 6 meses. E quando chegou no caixa para pagar, não tinha saldo para isso. Foi a sorte. Né? E aí ela ligou para o marido dizendo, como é que você não depositou dinheiro na minha conta da feira da semana? Aí o marido já sabia, sacou, foi atrás, já saiu de lá
Já levou a medicação, já deu para ela dentro do carro e ela tomou. E a coisa estabilizou. No outro dia ela está dizendo, meu Deus, o que é que eu ia fazer? E já deu estabilizador de humor para não entrar na fase depressiva também. Então, trabalhar os pensamentos disfuncionais. Tem que se detectar. Conversa, investiga. Quando você está triste, quando ele está equilibrado, você pergunta, quando você está triste, quais são os pensamentos mais recorrentes que ele lembra? Talvez ele tenha dificuldade de lembrar da fase maníaca, né? Mas da fase depressiva ele vai lembrar. Não, geralmente, Augusto, quando eu entro na fase depressiva, eu fico pensando assim, pensando assim. Quais são os pensamentos mais recorrentes, fulano? São esses. Por quê? Porque se ele não tomar medicação e ele entrar na fase depressiva, você já sabe exatamente, você já tem uma segurança de para onde vai, para onde estão seguindo os pensamentos dele, não é? Então você já vai combatendo aquilo. Você lembra que você me falou que a sua tendência é pensar que você vai morrer. Eu estou pensando nisso agora. Pois é, mas lembre que você me falou isso quando você não estava na fase. Que tal tomar uma medicação para isso passar? Então você vai sabendo, você detectando quais são os pensamentos disfuncionais, tanto na depressão como na euforia, isso vai ajudar profundamente a você estabelecer. E aí você vai oferecendo o máximo de equilíbrio para esse paciente. E sempre lembrando, medicação. Mesmo que esse seu paciente já seja um paciente educado a tomar medicação, não acredita nisso. Porque quando ele começa a entrar na fase eufórica, ele não passa 2 dias para entrar na fase eufórica. Às vezes tem 2, 3 horas, às vezes tem 20 minutos e entra. Então você precisa deixar aquilo muito repetido, repetir, para que aquilo fique na memória de longo prazo dele, para que seja a primeira coisa que ele faça. Quando ele sentir os sintomas, ele tome logo. Porque se ele demorar a tomar, ele entra na fase. E isso tem que psicoeducar a família também. Chamar a família numa sessão ou duas e como eu digo, traçar o beabá deles. Né? Como o transtorno bipolar é uma doença de excessos, não esquece disso. Ai meu Deus, como algumas vezes eu esqueci disso, viu gente? Que a doença bipolar é uma doença de excesso. É excesso de tristeza, excesso de alegria, excesso de euforia, excesso de depressão. É excesso. Como o transtorno bipolar é uma doença de excessos, um dos pontos principais do trabalho do psicólogo é o quê? É ajudar o paciente, olha aqui, a identificar qual é o comportamento e a consequência da doença. Você vai ter que ensinar o paciente, quando ele estiver estabilizado, qual é o comportamento que ele faz quando ele está na crise, certo? E qual é a consequência disso. Isso funciona muito, gente. Eu digo pela minha própria experiência. Todo paciente bipolar meu, que eu atendi, né? Eu sempre sento com ele quando ele está estabilizado e eu converso com ele e eu trago depoimentos da família de como ele se comportou, do que ele fez, de como ele fez. E eu peço a esse paciente meu que ele tenha um caderninho, que ele anote para que ele chegue em casa, ele revise, ele pergunte à mãe, ele pergunte ao pai, pergunta à esposa, pergunta ao esposo. Então é um estudo mesmo de consciência, de comportamento. E aí a gente vai trabalhando, olha, mesmo que você entre numa crise, é vantagem você fazer isso? Não. Então, você tem como controlar isso numa crise? Não. Então, qual é a vantagem? Tomar a medicação. Então, observa que isso é um trabalho de consciência cognitiva muito forte, exaustante. Você cansa, porque você vai ter 2, 3, 4 sessões indo para o mesmo caminho, falando praticamente a mesma coisa. Você não pode. Quem quer trabalhar com bipolaridade tem que ter paciência e empatia. Um psicólogo que vai trabalhar com a bipolaridade, ele precisa ter uma empatia bem desenvolvida e uma paciência bem desenvolvida.